Fala, seus meninos! Hoje é dia de Star Wars, né? 4 de maio, May the Force be with you, que a força esteja com você. É um trocadilho, né, de 4 de maio. Esse vídeo não é sobre a história de Star Wars, nem como Star Wars surgiu, mas só pra te falar que sim, nerdola, Star Wars é sobre política e se você for antifascista, tamo aí. Então, Star Wars surgiu nesse tumultuado, conflituoso, né, tempo norte-americano, que foi os anos 60, começo dos anos 70, né? A gente teve a Guerra do Vietnã, uma briga mais acirrada sobre os direitos civis das mulheres, dos negros, um surgimento da força gay, um, os discursos anti-guerra, os movimentos que as pessoas iam na rua pedindo para o fim da guerra, né? O presidente tentou fazer um movimento ali de reeleição, então, né, todos esses conflitos aí fervilhantes, culturais, né, e sociais foram uma influência sim para a criação de Star Wars. George Lucas é filho direto desse tempo, né, e isso acabou influenciando na sua obra. Culminou, né, na cabeça de George Lucas que ele concebeu Star Wars, essa mistura de religião budista com filosofia, com mitos de heróis gregos e política. O primeiro filme é muito emblemático, né, de 77, que já começa uma guerra civil, né? Então a gente já entra nesse lugar, já tem um conflito, algo acontecendo. A gente tem essa figura do Império, que, como o nome diz, né, é um império, né, ele é imperialista, mas mais do que um imperialista, eles são nazistas, né? Os uniformes dos oficiais, né, do Império são copiados no bom sentido, né, dos nazistas, no bom sentido do cópia do uniforme, pelo amor de Deus. A roupa do Stormtrooper, né, aqueles soldados brancos mascarados, eles são influenciados pelos samurais, que também eram, né, esse movimento militar imperialista, né? O Japão é um país muito imperialista, tanto é que ele foi um dos aliados da Alemanha. Todas essas misturas aí, né, influenciaram a George Lucas passar, assim, uma mensagem de paz, né? A gente tem a figura de Luke Skywalker, que é um fazendeiro, é um rancheiro, coitado, é um menino que ele foi arrastado para essa trama. E veja só, né? O Lucas quer dizer ali que, olha, o futuro, a paz, o movimento anti-guerra, o movimento da paz, né, vem do campo, veja só, né? Vem do trabalhador do campo, que é esse menino que ele tinha sonhos de ser um soldado, né? Porque ele só conhecia o Império, é uma época que o Império já está há alguns anos, então ele já nasceu dentro do Império, ele não tem noção dos perigos e da forma como o Império age, de fato. Então ele queria ser um militar, mas aí, enfim, ele é arrastado na trama e resolve mudar, né? E George Lucas, ele tirou essa questão da narrativa direto dos mitos gregos, né? Muito, muito influenciado por esse cara aqui chamado Joseph Campbell, que é um especialista de mitos. Deixa eu enquadrar aqui. Então, ele é um especialista de mitos e ele trabalha muito essa questão dos mitos, como eles influenciam a gente, né, o individual, como eles influenciam a nossa comunidade, né, o social. E Joseph Campbell disse também que George Lucas foi seu melhor aluno. Então, vejam só, né, a gente tem aí George Lucas bebendo direto na fonte das mitologias, né, todas as mitologias têm algo em comum, que é essa jornada do herói. Então, a gente tem o Luke Skywalker, que antes era um ignorante, né? O herói primeiro ele tem que ser um ignorante, depois ele tem que ter um movimento dramático para ele ser arrastado para a história, né? E ele tem que também ter um momento do estalo, onde ele há um chamado, né? O herói é essa pessoa que é um mortal, como qualquer outro, mas ele pode fazer o que nenhum outro mortal pode fazer, que é enfrentar os deuses, né? Essa luta contra os deuses. E o que é os deuses? No passado, né? Deuses era Zeus, Afrodite, Poseidon, Odin, né, Vishnu, enfim, né, essas figuras, essas entidades cósmicas. Mas, narrativamente falando, né, quando a gente fala de Star Wars, ou vida real mesmo, quem são os deuses hoje? Né? Os políticos. Né? As políticas são essas pessoas que regulam nossas vidas, né, regulam literalmente nossas vidas, principalmente quando a gente se fala, né, de governos aí, ditatoriais, imperialistas, eles regulam a nossa vida mesmo. Né? Então são deuses, né? O exército, quando a gente fala assim, quando o exército é uma figura que é o seu inimigo, então eles são os deuses. E tem Luke Skywalker que enfrenta os deuses, que é também uma crítica, né? Uma observação aí social, né? Do povo, né? Do proletariado, do povo do campo contra, né? Os deuses, contra os militares, contra as ditaduras, né? Movimentos assim pode ser na vida real, de fato, né? A gente tem a figura do Darth Vader, né, que eu acho que é a figura mais famosa, né? Ele é tão
É tão genial o design dele que só pela silhueta você o reconhece. Então a gente tem no Darth Vader essa figura que é muito adorada, muito querida pelos fãs, mas ela representa o cão do governo, né? É uma pessoa que abriu mão do senso de criticidade, né? O senso crítico, ele abriu mão da moral, né? Por uma moral maior, né? Ele tem essa figura também, essa questão, esse problema da figura do pai ausente na história, né? Ele é um menino que cresceu sem pai, só tinha mãe, ele era um escravo, e aconteceu X coisas na vida dele, né? Ele não teve essa figura, né? Essa ausência do pai, e ele buscou e achou, né? Primeiro momento no Obi-Wan Kenobi, e em certo momento no Palpatine, que virou o beligerante imperador. Então o Darth Vader, ele não é um cara legal, ele não é da hora, né, divertido, não, ele é um personagem trágico, ele é a personificação do ser humano quando ele abre mão do seu senso crítico, quando ele abre mão, quando ele se permite ser controlado, né, e controlar os outros. O Darth Vader, ele é a mão de ferro do governo, né? Ele machuca os próprios oficiais, ele ameaça, mata os próprios colegas e persegue e massacra os civis, né? Principalmente se você for contra o Império. Ele comprou, ele veste a camisa do Império a tal ponto, né, que ele machuca os próprios colegas. Ele é uma figura, ele é essa figura que ele é agressivo, ele é poderosíssimo, mas ele é passivo também, né? O próprio tem um artigo que fala, né, que essas pessoas que abrem mão do senso crítico, da vontade própria para algo maior, né, são pessoas que são passivas masoquistas, né? Então ele machuca, mas ele é passivo e ele gosta assim de ser meio que amedrontado e confrontado pelo Palpatine. Quer conhecer mais sobre Star Wars? Eu recomendo esse livro aqui. Aqui é mais histórias de bastidores. É um calhamaço de 600 páginas, mas é uma delícia de ler. O aspecto do Star Wars, que é a religião budista, que fez essa figura dos Cavaleiros Jedi. São sacerdotes e ao mesmo tempo são cavaleiros, e eles não podem casar, eles não podem ter esses sentimentos mais mundanos de paixão, né? Eles têm que abrir mão da paixão, é um exercício constante de humildade, de castração, né? São pessoas que são castradas, né? Ideologicamente, filosoficamente falando, tá? As pessoas são castradas, né? São a parte da sociedade. Mas aí você fala, pô, mas se eles são budistas, por que eles usam armas e tal? Então, né, no próprio budismo existem lá os guerreiros Shaolin, né, que são sacerdotes, né, são monges budistas que usam armas, que se protegem, né? Você tem que deixar seu coração aberto, a mente aberta, para que a vida seja fluida, né, para que você reconheça, né, que você não é nada, você não é ninguém, e isso os Jedi eles estão praticando. Se você quiser entender mais, doutrina de Buda, do próprio Buda, possivelmente do próprio Buda. Você não deve levar ao pé da letra, mas dizem que é o escrito do próprio Buda, né, do Siddhartha Gautama. E aqui tem praticamente, sei lá, uma cartilha inteira de como ser um Jedi, né, de você abrir mão de muitas coisas para conseguir essa iluminação, né. Então Star Wars tem essa crítica explícita, tá? Não é nem implícita. É basicamente um grupo de pessoas que tentam mudar a ordem estabelecida, né? E essa ordem estabelecida é uma ordem que cerceia, que escraviza, né? Que suga, né, os recursos naturais, né? Que fazem campo de concentração, né? E quem é contra o Império são chamados de rebeldes. Mas esses rebeldes são rebeldes de quê, né? Eles são rebeldes contra esse establishment, né? Contra essa opressão. Então, Nerdola, meu querido amigo Nerdola, né? Relaxa aí, né? Você leu no sentido de absorveu Star Wars completamente errado. Não é que é uma obra comunista, nem nada do tipo. Mas, assim, é uma crítica muito forte, né? Todo esse tipo de opressão, claro, a mais à direita, tá? Deixe bem claro que são opressões aí de direita. Que a força esteja com você.